todas e todos. Eu queria hoje me concentrar um pouco mais em pensar o fenômeno da violência doméstica a partir das contribuições da psicologia social e da psicanálise, né? Mas para a gente poder aprofundar nesse fenômeno que é multidimensional, né? Que ele é, para a gente poder compreender, a gente tem que pensá-lo em diferentes dimensões. Eu vou falar aqui de 3 grandes dimensões, né? Todas elas muito complexas, muito variáveis, mas todas elas completamente imbricadas. A gente só pensa em dimensões diferentes, quase que com uma função didática, explicativa, mas evidentemente elas estão todas juntas quando a gente tem que pensar o fenômeno da violência como um acontecimento singular e com suas características próprias, né? E essas 3 dimensões importantes para pensar, para compreender esse fenômeno, seriam uma dimensão intrapsíquica, né? Então, ou seja, que leva em consideração a forma de funcionamento psíquico, a dinâmica, né, psicológica das pessoas envolvidas, né? E para isso a psicanálise tem contribuições essenciais, e nesse caso, né, quando a gente fala do intrapsíquico, a gente está falando da especificidade do singular, do pessoal, né? Ou seja, de que maneira a violência, né, a gente pode chamar que é um sintoma, né, de um modo de funcionamento psíquico, né? Em geral com esse padrão de repetição, né, de reincidência. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos que levar em consideração uma dimensão que a gente chama de interpsíquica, né? Ou seja, de que a violência também é um fenômeno que se dá entre 2 psiquismos, entre 2 sujeitos, né? Então, ela também é expressão do vínculo entre esses sujeitos. E a gente tem que falar também de uma dimensão transpsíquica, né? Ou seja, aquilo que atravessa os sujeitos, né? E que diz respeito a uma dimensão social, cultural, que nunca pode estar pensada fora, né, do individual e do psicológico. Essa forma de pensar o fenômeno humano nessas 3 dimensões, eu estou tirando, né, de 2 autores, o Isidoro Berenstein e a Janine Puget, 2 psicanalistas argentinos, que apresentam essa maneira de pensar num livro chamado Psicanálise do Casal, sobre o qual eu falei um pouco em um vídeo anterior, né? Então, vamos nos debruçar brevemente sobre cada uma dessas dimensões, né? Então, o que quer dizer que a violência, né, tem sempre uma dimensão intrasubjetiva ou intrapsíquica, né? É pensar que ela é uma forma de expressão psicológica, né? E que diz respeito a uma maneira, né, de dar vazão àquilo que nós conhecemos como as pulsões, ou outros vão chamar de pulsões instintuais, né? Então, as nossas energias, né, libidinais, de desejo, sejam elas amorosas, né, ou sejam elas raivosas, né, toda essa dimensão das emoções, dos afetos, dos sentimentos, que fazem parte de todos nós, né? Ou seja, todos nós vivemos situações de dualidades pulsionais entre o amor e o ódio, né, entre movimentos no sentido de uma ligação, né, com o outro, com a vida, uma ligação amorosa, mas também movimentos de raiva, de ódio, de destruição, né? E cada um de nós tem que dar conta desse conflito pulsional. E, na verdade, o nosso psiquismo, ou a nossa mente, é feita justamente para a gente poder, vamos dizer assim, administrar, né, dar conta dessa intensa vida pulsional, afetiva e emocional. E cada um de nós, né, vai encontrar maneiras de poder
fazer esses compromissos entre as nossas tendências, né, a descarga, a poder dar vazão, manifestação a essas pulsões, a esses afetos, né, e os limites disso, né, o que é permitido, o que é proibido, o que é que a gente sente que é nosso direito, mas também o que é o direito do outro, né, o que é o nosso limite, o que é o limite do outro. Tudo isso cada um de nós tem que ir negociando, né, e o eu de cada um é essa instância que vai fazendo essas negociações, né? E nós vamos ter diversas maneiras também de dar vazão aos nossos desejos e afetos, né? Nós podemos sentir raiva, sentir ódio e resolver escrever um texto sobre isso, né? Ou podemos querer fazer uma pintura sobre isso, ou podemos querer falar sobre isso, ou, né, muitas vezes pode, né, ter pessoas, ou mesmo pessoas em momentos, né, que perdem esse controle ou a possibilidade, né, de expressar os seus afetos, as suas emoções, os seus desejos, numa linguagem mais simbólica, digamos assim, por exemplo, uma linguagem verbal, né, eu posso falar que eu estou com raiva, ou que eu estou me sentindo mal, ou que eu estou me sentindo frustrada ou ressentida, etc., né? Ou eu faço um curto-circuito, uma atuação, né? O que se chama em psicanálise de atuação, e posso partir para bater no outro, né? Posso partir para uma situação de violência porque fui contrariada ou porque fui frustrada, né? Então, essas possibilidades, né, de como lidar com a nossa vida interior, que é sempre intensa, né, elas variam de pessoa para pessoa, né, o acesso à linguagem simbólica, né, mas não só isso, né, nós temos muitas situações em que pessoas que foram violentadas, né, tendem a se tornar violentas. Então, por exemplo, há estudos e pesquisas que mostram isso, né? Pessoas que, por exemplo, foram violentadas na infância, podem se tornar violentadores na idade adulta, né? E é uma dinâmica interessante, mas terrível também, né? Porque, de alguma maneira, né, a violência deixa um trauma, né? Deixa uma marca. E é muito difícil lidar com essa marca. Tem pessoas que conseguem elaborar, lidar, transformar em pensamento esse acontecimento, eventualmente, de alguma maneira, se conciliar com a sua própria história. Mas tem outras pessoas para quem esse trauma, né, é alguma coisa que nunca chega a ser efetivamente representada, falada, não ganha uma linguagem. Então, pode agir de outras maneiras, se manifestar, seja como adoecimentos psíquicos, como somatizações, mas também como atuações, né? Então, como no caso, né, da pessoa que foi violentada na infância, né, isso pode ter produzido um trauma e na vida adulta ou em um momento posterior, pode repetir a situação de violência, só que agora sendo o violentador, sendo o perpetrador. E como que deixando uma outra pessoa, né, mais vulnerável, às vezes uma criança ou uma mulher, no lugar da vítima. Então, é como se inconscientemente se livrasse, né, da dor de ter sido violentado, fazendo um outro violentado, né? Então, essa é uma dinâmica, infelizmente, bastante comum. Freud descreveu isso, né? Então a gente pode falar numa projeção, né, do aspecto doloroso que é colocado no outro em fantasia, né, de alguma maneira, né, imaginariamente, né? E a própria pessoa vai se identificar com o agressor. Então, Freud usou, né, esse termo, a identificação com o agressor, né? É interessante quando a gente
eu faço uma associação aqui, né, de um trecho brilhante do Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É um contexto um pouco diferente, um contexto outro do que da violência doméstica, mas é uma situação que envolve as questões do sofrimento da escravidão, em que uma dinâmica assim está colocada, né? Que é um momento em que a personagem principal encontra na rua um antigo escravo, né? Um antigo escravo da sua família ou da fazenda, e esse escravo agora, ele é proprietário de escravos, né? E ele está ali na rua violentando, né, fisicamente um outro escravo, né? Então, eu estou só trazendo esse exemplo porque ele é um pouco essa dinâmica, né, de quem foi violentado e passa a violentar outro, né? E eu estou trazendo essa situação como uma situação que, de alguma maneira, fala desse intrapsíquico, né? Não necessariamente é sempre assim. A psicanálise é o campo do singular, cada caso é um caso, mas eu quis trazer isso quase como um exemplo, né, dessas situações em que algo da história pessoal, né, do sujeito se repete ao longo da vida, né? E nesse caso, né, a gente também, é importante notar que, e a psicanálise nos ensinou a ver, que se há uma intervenção possível que rompa esse ciclo da violência, essa repetição, ela tem a ver, claro, com as medidas punitivas devidas. Eu não quero de maneira nenhuma minorar a importância disso, as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que fazem, mas tem também uma dimensão de escuta que é importante, né? Ou seja, essa pessoa que atua a violência, que sofreu na infância, por exemplo, né? Ela precisa ser escutada, ela tem uma história que precisa ser escutada, que precisa ser narrada, que dê sentido para ela em relação ao seu próprio comportamento violento, né? Então, e uma escuta que tem que ser uma escuta sem julgamento, né? É claro que quem vai fazer a punição, a penalização, pode ser o sistema judiciário, etc. Mas tem todo um campo dos profissionais da saúde que é fundamental poder escutar e acolher, né? Porque a gente está lidando com uma pessoa que é também traumatizada, né? Então, tudo isso para a gente problematizar essa questão da dimensão do intrapsíquico, né? Agora, eu acho que é muito importante a gente também tomar cuidado, porque muitas vezes a questão da violência, ela é patologizada, né? Como se a violência fosse sempre uma questão de uma patologia psicológica e reduzir a sua compreensão a isso, não é? E simplesmente tratar o sujeito violento como se fosse uma doença, uma patologia, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, sim, há dimensões pessoais, né? Que envolvem uma história, que envolvem uma dificuldade de comunicação, dificuldades no campo da linguagem, da expressividade, poder encontrar outras formas de expressar os seus sentimentos, as suas fantasias, os seus desejos, né? Mas ela nunca se reduz a essa dimensão, né? Então, eu quero também trazer essas outras dimensões que são importantes. Eu falava de uma dimensão interpsíquica ou intersubjetiva, né? Então, em que medida também a violência pode ser uma manifestação de um vínculo, né? De uma relação, ou seja, ela é um padrão de comunicação, né? E, aliás, infelizmente, bastante presente em relações familiares, né? E que pode estar relacionada também a uma dificuldade de encontrar outras linguagens em família para poder falar dos afetos, dos conflitos, né? Então, todo esse campo da comunicação no interior da família, das possibilidades de diálogo, né?
das possibilidades de narrar as suas histórias para os outros, a possibilidade ou não de acolhimento das ansiedades uns em relação aos outros, né? Como é que se dá a circulação das ansiedades, das angústias, né? Há espaço para isso, não há espaço para isso? A família é um grande espaço de acolhimento da dor psíquica, das angústias. E como é que isso está na relação de um casal? Como é que isso está nas relações familiares? Há espaços para circulações de afetos ou não há espaços? Então, tudo isso está ligado às possibilidades de emergir o fenômeno da violência. E é claro, né, que nesse sentido, se a gente está pensando em relações também, é importante a gente também ter em consideração que esses vínculos são feitos não apenas por um sujeito, mas por sujeitos em relação. Eu não estou, com isso, indo na linha de afirmar que a mulher que apanha é responsável por isso, é culpada por isso. Mas eu estou na linha de tentar pensar os sujeitos envolvidos como verdadeiramente sujeitos. O que é que faz com que cada um permaneça nessa relação? O que faz com que esse padrão de relação se perpetue, né? E é claro que cada casal ou cada família vai, de alguma maneira, pensar as suas respostas em relação a isso. E há vários trabalhos, principalmente no campo do que a gente chama de abordagem sistêmica, sobre a qual eu também tive oportunidade de falar em vídeo anterior. Há vários trabalhos mostrando como é possível, né, a gente fazer um trabalho com as famílias no sentido do desenvolvimento de linguagens, da possibilidade de um acesso maior a linguagens simbólicas, né, verbais ou outras formas de comunicação que favoreçam o diálogo no interior da família. Também no interior da família é importante pensar a questão da transmissão dos traumas, né? Como é que os traumas são comunicados entre os membros da família, entre as gerações, os acontecimentos traumáticos. E por isso, diversos terapeutas, inclusive no campo da psicanálise, trabalham muito com a construção de narrativas em família, né? O quanto que a narrativa sobre a própria história familiar que precisam ser socializadas, né? E que vão dar sentido a certos modos de ser ou a certos comportamentos, e com a aposta de que quando essa narrativa é construída, de alguma maneira, esses vínculos podem ser refeitos em outras bases. E, por fim, eu acho importantíssimo a gente nunca deixar de fora essa dimensão social ou transpsíquica que atravessa as famílias. Eu falava no vídeo anterior a respeito da cultura patriarcal, uma cultura, um conjunto de valores, uma moral que ainda atravessa a família brasileira em seus diversos estratos. Nós temos várias evidências disso. Por exemplo, a gente tem evidência disso no mercado de trabalho, quando ainda hoje mulheres que exercem as mesmas funções, os mesmos trabalhos que homens, ganham menos, às vezes 20% menos. O presidente Lula assinou no ano passado um decreto, teve que assinar um decreto presidencial para proibir essa desigualdade salarial, né? Mas ela já é uma evidência de como a sociedade encara, né, a mulher e o homem, o trabalho feminino e o trabalho masculino. E há uma série de violências que a mulher sofre, às vezes não diretamente por parceiro íntimo, mas que faz parte, de alguma maneira, dessa violência doméstica, que desde coisas do tipo a tripla jornada de trabalho. Então, numa cultura patriarcal, todo o cuidado com as crianças, o cuidado com a casa, a cozinha, são coisas de mulher. E se são coisas de mulher, e se tanto homens como mulheres aceitam irrefletidamente, né, essa tradição, essa má tradição, nós temos uma situação em que a mulher está muito mais sobrecarregada.
E, de fato, quando nós olhamos, por exemplo, carga horária de trabalho de homens e mulheres, semanal, a diferença dessas cargas horárias de trabalho, há esses dados, por exemplo, no SEAD, no Sistema Estadual de Dados do Estado de São Paulo, nós vemos diferenças significativas no número de horas trabalhadas se a gente inclui o trabalho doméstico, e não tem por que não incluir, na carga horária de trabalho. Então, já houve períodos em que, por exemplo, enquanto a média de trabalho feminino semanal era de 70 horas, do homem era 50 horas, né? Então, são 20 horas de diferença, porque muitas vezes nos lares brasileiros nós temos a situação em que o homem se recusa a fazer o trabalho doméstico porque acha que isso é coisa de mulher, é um ataque à sua identidade masculina. É claro que isso veio mudando ao longo dos anos, do século XX, principalmente nos setores mais de classe média escolarizada, em São Paulo. Há diferenças significativas de acordo com regiões do Brasil. Então, mudanças no sentido de uma maior igualdade entre homens e mulheres no interior da família, mas ainda temos em todas as classes sociais, em todos os níveis de escolaridade, essa diferenciação. E a gente fala em tripla jornada porque também é uma ideia de que é a mulher que tem que cuidar de tudo que diz respeito aos filhos, desde alimentação, os trabalhos de casa, levar ao médico e etc. Então, eu considero que isso também é uma forma de violência instituída socialmente, culturalmente, para além daqueles outras situações, né, ainda mais evidentes de violência, como eu falava no vídeo anterior, uma situação, por exemplo, do homem que se coloca no lugar de dono da casa nesse sentido, né? Dono da mulher, dono dos filhos e, portanto, está liberado para comportamentos violentos, aos quais mulher e filhos devem se submeter. Então, acho que há muito para ser feito, né, na sociedade brasileira, no sentido dessa conscientização e de podermos rever esses papéis de gênero no sentido de caminharmos em direção a uma maior igualdade. Isso varia em diferentes culturas, a gente tem países onde, por exemplo, a distribuição do trabalho doméstico é muito mais equitativa, sem que os homens sintam isso como uma ameaça à sua masculinidade. Todos esses elementos estão profundamente imbricados, como eu disse, e espero que a gente consiga, de alguma maneira, contribuir, né, para uma ampliação de reflexão sobre tudo isso. E por hoje a gente fica por aqui, mas continuamos conversando sobre famílias.